Espero que esteja bem. Esse primeiro recado é só para deixar claro para todos e todas que estão nos assistindo que as aulas aqui presentes são dos nossos cursos do IFMG Campus Avançado Pinuí. Qualquer uso indevido da imagem pode ser alvo de questionamento judicial. Então, dessa forma, assista, não tem problema algum em assistir, em aprender e compartilhar o conhecimento. Mas nada de utilização das imagens sem autorização prévia dos responsáveis, seja o professor, seja o Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Avançado Pinuí. Beleza? A gente se vê ao longo desse curso e espero que seja proveitoso para todo mundo. Olá, saudações a todos e todas. Essa aula de agora, gente, é uma das aulas mais importantes que nós temos dessa matéria, porque nós vamos falar de hormônios. E o que a gente vai falar aqui nessa aula de sistema endócrino, prestem muita atenção nesses slides, porque isso aqui cai e cai muito. Então tem que saber a função dos principais hormônios e das principais glândulas do nosso organismo, certo? Então vamos lá. O que é hormônio? Antes de mais nada, é importante definir hormônio como substância química produzida e liberada pelo corpo que serve para estimular ou inibir outros órgãos. Então, o hormônio ele é liberado para ter uma função num terceiro local, num órgão, né? Numa região do organismo. E quem produz são as glândulas endócrinas. E isso vai acontecer em pequenas quantidades e é liberado pela corrente sanguínea. Então, o hormônio ele é carregado pela corrente sanguínea até chegar no órgão que vai dar a resposta àquele determinado estímulo que está sendo dado pelo organismo. Então, aqui, as principais que a gente tem no nosso organismo é a hipófise, a paratireoide, a tireoide, as adrenais, o pâncreas e os testículos. No caso da mulher, ovário. Os demais se repetem. E nós vamos falar um pouco ao longo dessa aula sobre isso daqui. Então, o primeiro que a gente vai falar é a hipófise. A hipófise, né, está aqui no hipotálamo, tendo a neurosecreção, ela tem a adenopófise, que é anterior, e a neurohipófise, que é posterior. Então, veja que ela se divide. E quais hormônios são liberados? Aqui, pela adenopófise, é liberada a prolactina, que atua na produção do leite, vai lá para a glândula mamária, o gonadotrófico, que vai para as gônadas, o tireotrófico, que vai para a tireoide, o adrenocorticotrófico, que vai para a suprarrenal, e o somatotrófico, que vai para os ossos. Agora, a neurohipófise, que está no lobo posterior, libera a ocitocina, que também vai para a glândula mamária, mas para a expulsão do leite, e para as contrações do útero, além do antidiurético, que vai lá para os néfrons dentro dos rins, que vai atuar na absorção de líquidos, né? Então, se ele é antidiurético, ele vai diminuir a capacidade de absorção líquida naquele determinado momento, né? Então, a gente tem que ter atenção nisso daqui. Essa é uma aula um pouco pesada, porque a gente vai falar só de nomes estranhos, e a gente tem que saber exatamente isso que eu estou falando. Qual que é a glândula, qual que é o hormônio, o que faz e onde faz, tá? Então, muita atenção nisso daí. A primeira que a gente está falando é a hipófise. Então, tá aqui, né? Chega a ordem das células neurosecretoras lá do hipotálamo, vai para o sangue, libera então no sangue, e aí neurohipófise libera, as veias então e artérias que vão carregar, né? Aqui no caso a adenopófise, neurohipófise, aqui o hipotálamo dando a ordem, e isso sendo liberado aqui nas artérias e nas veias do nosso organismo. Então, isso aqui é um esqueminha básico, né? Pegando o exemplo do hipotálamo, como que acontece, então, essa liberação. As células neurosecretoras dão a ordem e é liberado, então, os hormônios dentro da corrente sanguínea. Beleza? A adenohipófise. A adenohipófise, ela produz e secreta seus hormônios. Quais são seus principais hormônios? O hormônio do crescimento, o GH, o TSH, que é o hormônio tireotrófico, o ACTH, que é o hormônio adenocorticotrófico, o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, o LH, que é o hormônio luteinizante, e a prolactina. São esses os hormônios liberados pela adenopófise,
E aqui o exemplo da doença conhecida como gigantismo, né? Que é exatamente uma liberação excessiva do hormônio do crescimento, que pode ser também a acromegalia, que é o crescimento só de algumas partes do corpo, igual esse caso aqui só as mãos, aqui só o nariz, né? Só o nariz e orelhas crescendo de maneira exagerada, igual consegue perceber aqui nas imagens. A neurohipófise, ela é armazenadora e secretora de hormônios. Os hormônios, então, da neurohipófise são o ADH, que é um hormônio antidiurético, que é também chamado de vasopressina, e a ocitonina, ou oxitocina. Então, a ocitonina e a ADH são aqueles presentes e liberados pela neurohipófise. Tem que saber isso daí. Aqui é a ação da ocitocina. Então, a ocitocina, que a neurohipófise libera a ocitocina, vai para o músculo liso, vai para as glândulas mamárias, libera, então, a secreção do leite. É importante destacar também que a ocitocina induz as contrações uterinas. Então, a ocitocina tem um papel fundamental no parto das mulheres. Beleza? A ocitocina tem um papel extremamente importante nessa fase. Agora nós vamos falar da tireoide. A tireoide tem o T3 e o T4, que também é chamado tiroxina, e a calcitonina. O T3 e o T4 são aceleradores de metabolismo. O que isso significa? Isso significa que uma baixa quantidade de hormônios na tireoide faz com que aconteça aumento de peso. É o que a gente está vendo. A taxa reduzida causa uma doença chamada hipotiroidismo, que é uma doença que causa obesidade e, em alguns casos, em crianças, distúrbios mentais. Isso tem uma relação com o hipotiroidismo, que é a taxa reduzida de hormônios na tireoide. Agora, a alta atividade, a excessiva atividade da tireoide causa uma outra doença também, que é o hipertiroidismo, que pode causar emagrecimento, olhos exaltados, dificuldade de concentração. Então, veja, o hipo e o hiper são doenças. A tireoide, então, o T3 e o T4, tem que estar tranquilos, tem que estar numa quantidade suficiente para a sobrevivência da pessoa, para não ter problema. Detalhe importante, os dois hormônios, T3 e T4, possuem iodo na sua composição. E o iodo é uma substância química extremamente importante para o funcionamento da tireoide. O que vai acontecer? A falta de iodo pode causar uma doença chamada bócio, que causa o aumento da região aqui do pescoço onde está localizada a tireoide. Nós vamos ver uma imagem daqui a pouco sobre isso. Para resolver o problema de bócio, no início dos anos 30 foi feito um decreto-lei no nosso país, aqui no Brasil, porque a quantidade de pessoas com bócio era muito grande. Por quê? Porque o bócio tem uma relação com o iodo, e o iodo está presente basicamente em alimentos marinhos. Só que o Brasil é um país continental e muitas dessas regiões não têm acesso a alimento marinho. Eu, por exemplo, estou aqui em Minas Gerais, dificilmente eu tenho acesso a alimento marinho, a não ser que eu esteja viajando para a praia. O que isso significa? Significa que minha dieta é pobre em iodo. O que foi feito para reduzir esse problema? Foi feito um decreto-lei que o sal, que está presente na dieta de todo mundo, em pequena quantidade, mas todo mundo, de forma geral, à exceção de quem tem problema de pressão arterial, tem sal na sua alimentação, que o sal passasse a ser iodado. Então, o sal que é consumido no nosso país, ele tem a presença de iodo para combater a possibilidade da população ter bócio. É essa a explicação de por que o sal é iodado. Ele não sai, o sal marinho ele não sai do mar com iodo. Ele é adicionado para que esse iodo esteja presente na alimentação e, por consequência, diminua ou evite os casos de bócio na nossa população, já que tem uma relação com a baixa de iodo. Beleza? Atenção nisso daí. O outro hormônio que está aqui presente, a calcitonina, leva o excesso de cálcio do sangue para os ossos. Então, a calcitonina é muito importante para os ossos ficarem calcificados, ficarem fortes, vamos dizer dessa forma. Beleza? Então aqui, ó, os hormônios iodados da tireoide, aqui a tiroxina, e aqui a triidotironina, que é o T3 e o T4. Aqui o iodo presente nas cadeias químicas de cada um. Aqui a tireoide, a paratireoide aqui de maneira que a gente está vendo, né, como se tivesse cortado, entre a laringe e a traqueia, a presença das glândulas. O cretinismo é uma doença relacionada
Há distúrbios mentais do hipotireoidismo na infância, né? Então, o hipotireoidismo pode causar o cretinismo. E aqui um exemplo que eu falei do bócio. E aqui a explicação de por que a gente tem o sal iodado, iodada paracocina. Aqui um sal de outro país, né? Que também tem a mesma situação aqui do Brasil para evitar essa doença que é o bócio, que causa aumento aqui dessa região do pescoço, o bócio endêmico. Aqui, a exoftalmia, que está relacionado ao hipertiroidismo, né? Que causa o emagrecimento, olhos exaltados, né? Então, o hipertiroidismo também tem seus sintomas. Aqui, exoftalmia. Hipertiroidismo com exoftalmia. As paratireoides, elas vão liberar outro hormônio, o paratormônio. O paratormônio regula o cálcio sanguíneo no sangue. Então, a quantidade de cálcio que está no sangue é controlado pelo paratormônio que vem da paratireoide. Beleza? Tem que ter atenção nisso daí. Essa é uma aula pesada, tem que ter muita atenção nesses nomes, tem que ter muita atenção nas funções e onde acontece cada coisa. Isso aqui cai. Cai e confunde. Beleza? Em exames externos, isso é cobrado. Agora nós vamos falar das suprarrenais ou adrenais. As suprarrenais, então, liberam o cortisol, a aldosterona e os hormônios sexuais. O cortisol regula a taxa de açúcar e tem ação anti-inflamatória. Ele aumenta a glicose sanguínea. A aldosterona aumenta a reabsorção de sal nos rins. E, nesses casos, a medula produz adrenalina, que é um outro departamento. Certo? Então, vemos aqui o cortisol e vimos aqui a aldosterona, além dos hormônios sexuais. Aqui, então, o rim, aqui a adrenal localizada, aqui o córtex, que produz os glicocorticoides e mineralocorticoides, e a medula produzindo adrenalina e noradrenalina. A adrenalina aumenta a aceleração do organismo, né? Comportamento de fuga, tem uma relação direta com isso, e a noradrenalina faz o contrário, causa o relaxamento. O pâncreas talvez seja a glândula mais famosa do nosso corpo, que tem uma função também no sistema digestório. Nós já vimos o pâncreas no sistema digestório, mas agora nós vamos ver ele sobre outra ótica, sobre a importância que ele tem no controle da glicose no sangue. Então, ele é uma glândula mista, tem as ilhotas de Langerhans, e o pâncreas produz glucagon e insulina. O excesso de glicose estocado no pâncreas fica na forma de glicogênio e muitas das vezes vai para o fígado para ser estocado. Agora, quando tem baixo nível de insulina, você tem uma doença chamada diabetes mellitus. Por quê? A diabetes é quando não consegue, então, fazer o controle dessa glicose. Como que isso acontece? Aqui você tem um alimento, então está tendo a absorção do alimento, aumenta a glicose. Aumenta a glicose, aumenta a glicose, inibe as células alfa, estimula a célula beta, libera a insulina. A insulina, então, o que ela faz? Ela absorve a glicose pelo fígado e armazena em glicogênio. É essa a função da insulina. É esse o problema, então, da diabetes. Então, porque como não tem insulina, não consegue fazer a absorção da glicose pelo fígado para o armazenamento em glicogênio. Essa que é a questão, esse é o problema da diabetes. Essa é a grande questão da insulina. Então, numa pessoa normal, né, ou então a pessoa que tem diabetes, depois de tomar a injeção de insulina, absorveu então a glicose no fígado e armazenou em forma de glicogênio, abaixa o nível de glicose, inibe as células beta, que nós vimos que libera a insulina, e estimula as células alfa, que libera glucagon. Então, quando libera glucagon, tem quebra do glicogênio e liberação da glicose pelo fígado. Então, você está tendo quebra de glicogênio, está precisando de energia, né? É isso que está acontecendo. E aí aumenta a taxa de glicose e aí começa novamente o ciclo de insulina e glucagon sendo liberados pelas células alfa e beta, de maneira que o pâncreas joga um papel fundamental no nível de glicose do sangue e na absorção da glicose pelo fígado para a transformação em glicogênio. Beleza? Atenção nisso daí. Diabetes cai muito, é uma doença super comum e que a gente tem que estar atento. Tem uma relação com o pâncreas e nós vimos como que é o seu funcionamento aí com as células alfa e beta. Ok? Aqui, né, a hipófise libera o TSH, que estimula a produção do T3 e T4, que são os hormônios tiroidianos. Aqui o aumento do T3 e T4.
Aí tem a retroalimentação, inibe a produção de TSH, controla a secreção do T3 e T4. Então, quando está falta de T3 e T4, o TSH estimula, quando tem muito, o TSH inibe a produção do TSH, a hipófise para. Então, essa aqui é a relação que tem. Então, a produção do T3 e T4 tem uma relação com o hormônio TSH, que é produzido lá na hipófise. Beleza? Atenção nisso daí. Agora, para a gente já ir para a parte final da aula, a gente tem aqui o sistema reprodutório feminino, né? Aqui o desenvolvimento embrionário. E aqui tem que ter muita atenção nas próximas duas figuras, gente, porque aqui nós vamos ver o ciclo hormonal. Aqui, o ciclo hormonal da hipófise. E aqui a gente está tendo, ó, observa que está tudo em conjunto. Aqui o folículo, a ovulação, o ciclo ovário, corpo lúteo, etc. Aqui o ciclo sexual dos hormônios e aqui o ciclo endometrial. Aqui a fase folicular, a menstruação, aqui o revestimento uterino, que é a fase ovulatória, e a fase luteínica. Então, o que nós temos? Aqui, nós temos, então, o hormônio folículo estimulante. Ele aumenta durante o período ovulatório. E, durante esse período ovulatório, o hormônio luteinizante vai lá no alto. O estradiol aumenta pouco antes da ovulação e em seguida começa a diminuir, e a progesterona cresce na fase luteínica. E aqui a gente tem um esquema para facilitar a nossa visualização do ciclo menstrual de 28 dias. Então, o hipotálamo, o neurohormônio GNRH, vai para a hipófise, o complexo hipotálamo-hipófise no cérebro, e aí o LH e o FSH vem para o controle hormonal. Então, presta atenção que é um esquema tipo aquele que a gente viu na figura anterior. Então, a gente tem folículo primário, ovócito, folículo secundário, folículo de Graf libertando o óvulo, né, o ovócito 2, corpo amarelo, corpo branco. Então, aqui a fase folicular, até o período fértil, e a fase do corpo amarelo, depois com a descamação uterina. Então, a gente tem o LH e o FSH numa quantidade grande, estrógeno e progesterona em baixa, aqui nessa fase, nessa primeira fase. Entre o período fértil, tem uma diminuição do LH e do FSH, e o estrogênio começa a crescer até o máximo, no dia máximo da ovulação, no dia principal da ovulação do período fértil, 14º dia do ciclo menstrual. A progesterona fica quietinha. Passou, então, o principal dia da ovulação, 14º dia, começa a diminuir, o LH e o FSH tem um pequeno aumento e depois tem uma queda. E aí a progesterona começa a crescer para então acontecer a descamação e a secreção do corpo uterino, lá no endométrio e no miométrio, que tem a descamação que vai gerar a menstruação. Então, a gente tem aqui uma relação direta entre LH, FSH, estrogênio e progesterona no ciclo menstrual. Tem que ter muita atenção. Tem que saber qual a relação entre cada um e o que está acontecendo. Repetindo, LH e FSH vem alto na fase folicular. No período fértil, eles têm uma diminuída. Em seguida, eles têm uma subida no dia máximo do período fértil e desce a produção. O estrógeno, ele está em baixa, ele aumenta à medida que chega o período fértil e diminui à medida que passa o período fértil. A progesterona, ela fica em baixa e depois do período fértil, ela aumenta para levar a descamação uterina. Beleza? Muita atenção nisso. Essa é uma matéria extremamente importante que cai e que eu considero uma das mais complicadas, haja visto o tanto de informação que tem que saber quando a gente fala do nosso corpo humano. Beleza? Até a próxima aula. Tchau, tchau.